Olá, meus irmãos. Pastor Márcio Vila do Encontro com a Palavra. Hoje nós vamos começar a explorar o livro de Juízes. Fizemos primeiro a primeira carta de João no Novo Testamento e agora nós estamos vindo para um livro histórico, o livro de Juízes no Antigo Testamento. Vamos começar consagrando esse tempo precioso ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, eis que nos apresentamos diante de Ti, desejosos de conhecer a Tua palavra, a Tua verdade, os Teus princípios e valores para que possamos andar de acordo com eles. Ajuda-nos, Senhor, nessa jornada, que o Teu Santo Espírito venha admoestar os nossos corações, as nossas mentes e que tenhamos, Pai, foco, determinação e perseverança para aplicar todos os dias das nossas vidas os Teus valores e princípios. E assim, Pai, em sabendo, em aplicando, que possamos trazer honra e glória ao Teu santo nome. Ajuda-nos nessa jornada, Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, Tu que és aquele que vai nos ensinar, que o Senhor possa preparar nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos corações e que recebamos de Ti toda a instrução. Te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, livro de Juízes. Então, a gente comentou no nosso devocional de João a divisão do Antigo Testamento, a divisão do Novo Testamento, todos os dois com 5 divisões. E agora nós estamos entrando num livro histórico. Então a gente tem primeiro os livros da lei, ou a Torá, ou o Pentateuco, e agora nós entramos nos livros históricos, que começa com o livro de Josué. Mas nós estamos no segundo livro, que é o livro dos Juízes. E é importante a gente contextualizar tudo que a gente vai estar falando. E a grande pergunta aqui é: Deus continua elegendo Israel como seu povo? E a gente vai ver como é que Deus formou a nação de Israel, ok? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, eu quero encorajar cada um de vocês, eu quero incentivá-los a se munir do máximo de informações possível. Por quê? Porque muitas vezes, livros do Antigo Testamento que foram escritos no original, ou no hebraico ou no aramaico, eles têm um linguajar muito menos rico e, claro, na tradução, na época que foi feita a tradução, uma linguagem muito coloquial, o que pode dificultar o entendimento de cada um de nós. Mas a gente se mune de todos os recursos possíveis, como a gente já falou aqui. Você pode ter concordância, você pode ter Bíblia de estudo, você pode ter um dicionário bíblico, você pode ter um mapa acerca da Terra Santa em cada período histórico da formação de Israel. Todo e qualquer tipo de ajuda que seja sólida, então vamos buscar pessoas que têm respaldo para poder estar trabalhando esse tipo de tema, e a gente vai enriquecer o nosso estudo. Eu, particularmente, eu usei aqui, eu tenho uma pesquisa ilustrada da Bíblia e também tenho um guia e, claro, dicionários bíblicos, e a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, ela tem uma concordância, então, não só a concordância, mas tem também comentário. Então, tudo que você puder se munir, eu só peço que você sempre tome muito cuidado quando você vai pesquisar conteúdos na internet de forma aberta, para você sempre ter alguém te instruindo, te mentorando, te guiando, e em tendo dúvidas, fiquem à vontade para poder postar aqui a sua dúvida e nós vamos fazer o melhor para poder respondê-las de forma satisfatória. Tá bom? Então, livro de Juízes. A gente tem que entender que a história de Juízes começa praticamente com a morte de Josué. Então, Josué faz aquela afirmação: eu e minha casa serviremos ao Senhor, finalzinho do livro de Josué, e a gente vê que Josué morre. Então isso acontece por volta do ano 1375, 1380, antes de Cristo. Então, se a gente fosse falar, o certo seria 1380, 1375 antes de Cristo. E claro, Josué morreu, ele era o líder, estava sucedendo Moisés, mas o chamado de Deus não mudou. Deus continua tendo um plano para o seu povo. E é isso
que a gente vai ver pelas histórias dos juízes, né? A gente vai ver a história de 12 juízes e a gente vai ver que são eles heróis. Muitas vezes eles não são um líder inquestionável, um monarca ou uma monarca. Eles são apenas instrumentos de Deus. Então, a gente tem que entender que nesse momento, né, as 12 tribos não estavam unificadas, o povo estava disperso e eles ainda eram uma teocracia. Ou seja, eles não tinham um líder unânime, eleito, escolhido, ungido, nada disso. Ainda estavam debaixo do governo de Deus. E claro, né, Deus colocava o seu espírito em homens e mulheres para que eles pudessem liderar o seu povo em algumas empreitadas. Empreitadas de quê? Praticamente, né, guerras ou conflitos com nações vizinhas acerca, né, de terra, entendendo que Deus tinha dado a ordem para a conquista da terra prometida. Então, o povo, para continuar debaixo da bênção de Deus, aquele que o chamou, eles tinham que concluir a obra que Deus tinha confiado a eles, que era tomar posse da terra prometida, a terra de Canaã. Então, o livro de Juízes, na sua totalidade, vai englobar um período de tempo de aproximadamente 400 anos. Então, estima-se, né, que ali de 1380, 1375 até o ano 1000 a.C. E, claro, 400 anos de história, diversos juízes que a gente vai ver, e vai ser muito interessante porque as histórias dos juízes vão edificar a minha e a sua vida. A gente vai ver que esses escritos aqui de mais de 3.000 anos ainda acham uma sinergia com a minha e a sua vida. E a gente vai se ver enquanto, né, um desses juízes passando por situações como eles passaram, e a gente vai ver o mais bonito de tudo é que Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona nem a mim, nem a você. Ele nos ama, Ele quer nos salvar, Ele quer ser conosco todos os dias das nossas vidas. E é essa a mensagem que a gente vai extrair do livro de Juízes. Não existe um consenso acerca do autor do livro de Juízes. Mas, né, uma corrente teológica bastante coerente insinua que seja Samuel. Mas não Samuel como autor, mas Samuel como editor. Alguém que compilou registros históricos e colocou de forma ordenada para escrever esse relato histórico dos juízes de Israel. E claro, a intenção de Samuel, se foi Samuel de fato quem escreveu, era literalmente trazer um relato ordenado, seguindo a sequência histórica de cada um desses juízes, contando as suas histórias e trazendo os aprendizados. E a gente vai ver que, claro, os profetas eles foram capazes de abordar o povo de Deus de uma forma muito mais direta, muito mais objetiva, muito mais impactante. Porém, né, a gente vê Deus mostrando alguns dos seus princípios e valores para um povo que andava em rebeldia, né? Uma outra coisa para a gente ter também em nossa mente, né, o foco deste livro. Qual é o foco do livro? Deus não desiste de seu povo. Todas as vezes que o povo peca, e a gente vai ver quantas vezes esse povo aqui pecou ou se desviou dos caminhos do Senhor, Deus manda opressores. Para quê? Para corrigir, para chamar a atenção, para fazer que esse povo se arrependa e volte aos caminhos do Senhor. Alguma semelhança com a minha e a sua vida? E claro, uma vez que o povo chega a esse ponto de arrependimento e clama a Deus, Deus liberta e Deus salva esse povo. E é isso que mostra um Deus amoroso, um Deus que cuida, um Deus que corrige, um Deus que edifica, para que cheguemos à maturidade de relacionamento com esse Deus. Um Deus que ama ao ponto de enviar um sacrifício perfeito
para pagar o preço do meu e do seu pecado, e que assim podemos ser reconciliados com Ele e gozarmos da vida eterna no paraíso ou nas regiões celestiais com Ele. Então, meus irmãos, esse é o foco do livro. E por fim, eu queria falar do verso-chave desse livro. E o verso-chave desse livro está no capítulo 2, verso 16. Vamos ler a palavra do Senhor. Juízes 2:16. Suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos do que os pilharam. Então, meus irmãos, esse versículo é chave, primeiro porque é daqui que sai o título desse livro, Juízes. Mas muito mais do que isso, tem duas coisas aqui importantíssimas para eu e você aprendermos neste dia, neste momento. Primeira delas, o Senhor suscitou juízes. Deus, a vontade de Deus, a perfeição do nosso Criador. Ele levantou juízes. Então a gente tem que lembrar da soberania de Deus, da vontade dele que é perfeita, boa e agradável. Como é que você está em relação à vontade de Deus? Você tem se submetido a ela? Você tem andado nos caminhos do Senhor? Você tem buscado os caminhos do Senhor? A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, meus irmãos, Senhor levantou juízes. E a vontade dele ainda opera hoje. Deus levanta profetas, Deus levanta professores, Deus levanta evangelistas, tudo para fazer cumprir a sua vontade. E a segunda coisa que a gente vê nessa passagem tão curta, que esses juízes foram instrumentos de Deus para livramento do seu próprio povo. Então Deus livrou o seu povo por meio dos juízes. E ainda hoje Ele livra a mim e a você de tantas armadilhas do maligno, de tantas ciladas. E talvez eu e você nem saibamos, mas Ele continua sendo um Deus de livramento e libertação na minha e na sua vida e na vida de todo aquele que nele crê. Que a gente possa se sentir extremamente encorajado por esse livro, o livro dos Juízes, que a gente possa se lembrar daquelas 3 perguntas que vão nortear o nosso estudo devocional do livro de Juízes. O que o texto diz? O que o texto significa? E o que esse texto significa para mim? Dessa forma, a gente vai poder observar, analisar e aplicar princípios e valores do reino de Deus na minha e na sua vida. E que seja tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Que tenhamos todos um tempo abençoado de estudo da palavra. E que seja para sempre o nome do Senhor glorificado. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, te dou graças por este dia, graças, Senhor Deus, pela Tua palavra, que temos livre acesso a ela, que o Senhor, Pai, possa continuar, Pai, edificando, Pai, os nossos corações por meio da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito venha admoestar, Pai, nossa mente, e que a gente possa, Pai, não só entender os princípios e valores do Teu reino, mas andarmos em retidão, em concordância, em alinhamento com cada um deles, e em todas as coisas que as pessoas possam ver a Tua presença em nós e seja o Teu nome glorificado. Abençoa, Pai, esse estudo. Seja conosco, Pai, cada momento dos nossos estudos e em tudo ser Teu nome glorificado. Te oramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe nessa caminhada. Um grande abraço a todos e até mais um encontro com a palavra.